Os sintomas da dengue são bem característicos, mas podem causar confusão com outras doenças, como a gripe, por exemplo. Febre muito alta, acompanhado de uma dor retrobulbar, uma dor atrás dos olhos, dores articulares que o indivíduo às vezes não consegue nem se locomover. E a pele começa a ficar cheia de petecas, que são manchinhas vermelhas. Foi uma situação assim foi traumática para mim. E eu não fazia ideia que a dengue fosse esse bicho, né? Eu achava que era uma coisa tipo gripe, que você sarava rápido e tal. E não foi assim. O diagnóstico sempre tem que ser clínico e laboratorial. O diagnóstico clínico sempre é soberano. Laboratorial é para confirmar o diagnóstico clínico. Tinha uma perda de apetite, foi o primeiro sintoma que eu tive. Do dia para a noite, aí vieram os outros sintomas. Eu lembro que eu deitei e estava com uma dor de cabeça muito chata, tipo uma enxaqueca mesmo. E apareceram umas dores também assim nos olhos, o rosto em geral assim. Aí eu tinha termômetro, eu resolvi aferir, né, a febre. E eu estava com 38,7. Aí eu lembro de ter tomado uma dipirona, só que eu não consegui dormir, porque a dor não passava. Você pode chegar no médico e falar, estou morrendo de dor de cabeça, com febre a 40 graus, vou tomar um analgésico qualquer. E de repente ser uma meningite meningocócica, em 24 horas fica no risco de morrer. Eu fiquei com essa febre 6 dias exatos. Tomava a medicação para baixar a febre e melhorou. Assim, mas ela subia. Você não podia ficar sem tomar o remédio. Aspirina, Novalgina, ácido salicílico, essas coisas que são proibidos. Por quê? Eles alteram a coagulação do sangue, então altera a evolução da doença. O paracetamol mexe um pouco com o fígado também. O médico falou que era uma virose. Que era uma virose e um princípio de resfriado. Ainda me deram um anti-inflamatório, de pirona, para baixar a febre. Eles viram que a febre abaixou, mandaram para casa. Fiquei o dia inteiro de cama e chegava à noite, era a mesma coisa, a dor e a febre e não baixava. De acordo com os médicos, na fase inicial da dengue, o ideal é a pessoa fazer repouso absoluto, tomar muito líquido e se alimentar bem. E não ficar tomando remédio à torta e direita. E se ele toma remédio para outras doenças, precisa consultar o médico se aquela medicação vai ter interferência ou não. Porque às vezes você está tomando remédio para o fígado, para o coração, que vai interferir na dengue. Então precisa ser bem orientado. No dia seguinte eu retornei ao serviço de saúde. Já fui no outro dia, eu falei, doutor, será que eu não estou com dengue? Aí era outro médico plantonista que estava lá. E ele atendeu, não, e mais uma vez ele falou, não, isso não é dengue não, isso aí deve ser uma virose. E mais uma vez, analgésico e manda para casa. Eu fui 3 vezes no mesmo hospital e as 3 vezes me mandaram para casa 3 profissionais diferentes. Desde o começo de 2010, estima-se que 9 milhões de brasileiros tenham sido contaminados por um dos tipos de vírus da dengue. 90% não apresentaram sintomas. Começaram a aparecer manchas vermelhas no meu corpo. Então eu falei, poxa, isso não é gripe. Eu não tinha coriza, eu não tinha tosse, não tinha dor no peito. Não tinha nada assim que levasse a crer que podia ser uma gripe ou um resfriado. Entre 2009 e 2010, o número de casos graves de dengue passou de quase 9 mil para mais de 14 mil. Eu cheguei no hospital, aí ele falou, vamos tirar um raio-x. E eu, ufa, pelo menos alguém já resolveu fazer algum diagnóstico diferente, né? Eu fiz o raio-x, após o raio-x, fui encaminhado de novo lá para a consulta. O outro médico chegou, pegou o raio-x, olhou, José Antônio, você não tem nada, teu pulmão está limpo, né? Isso aí que você tem é uma virose, é um resfriado. Em 15 anos, entre 1995 e 2010, o número de municípios infestados pelo mosquito da dengue mais que dobrou, passando de quase 2 mil para mais de 4 mil. Foi por conta própria, um sistema particular, que eu paguei a consulta e paguei o exame. E foi um exame que ele era um aparelhinho, assim, tipo esses kits para gravidez, sabe? Que ele pingava o soro do sangue e em 15 minutos te dava o resultado. Existem 4 tipos diferentes de vírus da dengue, todos eles transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Se o indivíduo é infectado por um tipo, ele vai ativar o seu sistema imunológico para combater aquele tipo de vírus. Em caso de uma nova infecção por um outro tipo de vírus, a probabilidade da ocorrência da dengue hemorrágica é 10 vezes maior. O médico ele falou, mais um dia você podia evoluir para a dengue hemorrágica. Quando você é reinfectada por outro tipo de vírus, da dengue, tipo 2, tipo 3, o que acontece? Todo esse mecanismo desequilibra.
Então a reação do organismo é muito maior. Então ele começa a destruir o seu sistema de coagulação do sangue, suas plaquetas. Então o que acontece? Começa a ter hemorragias grandes, frequentes. A partir do momento do diagnóstico foi super bem atendido. O problema foi esse calvário durante 6 dias. Não existe uma medicação específica para o dengue. O tratamento é relativamente simples. Se não tiver complicação, se a pessoa se manter hidratada, em repouso, bem alimentada e for um dengue tipo um dengue mais benigno, a evolução vai ser boa. O tratamento inapropriado ou tardio da dengue pode deixar sequelas. Da endocardite, da infecção do coração, das válvulas do coração, pode dar sequela na visão, no fundo de olho, ou sequelas neurológicas, caso venha até uma encefalite, uma meningite como complicação. Por causa da grande variedade de vírus da dengue, 4, ainda não foi possível fazer uma vacina para combater essa doença. O melhor remédio para a dengue é prevenção, limpeza, certo? Não ter água parada, não ter pneu com água, não ter vasinho com água, não ter caixa d'água aberta, higiene, né? Eu tenho plantas. Essa ela é na água, mas essa água aí é trocada com frequência. Essa planta aí, eu cuido muito bem dela. Não vai aqui, não tem perigo de acumular larva, não. Eu tenho uma página pessoal e eu disponibilizei lá um link da própria Prefeitura de São Paulo que dá informações sobre a dengue, explica o que é o mosquito, o que é a doença, quais são os sintomas, o que fazer. Antes de dormir, enquanto eu não vasculhar cômodo por cômodo para ver se não tem um dos insetinhos lá, eu não durmo. Sem contar o seguinte, que 1, 2 horas antes, o repelente já está colocado lá na parede, porque eu não quero passar por isso de novo, não. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site e acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. Até mais, tchau!